Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Outro sonho que a gente tem no nosso coração é que, graças à rede social, a oitava igreja do Nazareno, ela chega em muitos lugares. Esses dias nós estávamos pregando e tinha uns irmãos lá da Argentina, estava nos assistindo, né? Então, nosso sonho também é de vez em quando fazer um culto, aonde vai se pregar, vai ser o contrário, aonde vai se pregar no português, né? E vai ser traduzido para o inglês ao mesmo tempo. Então, quem estiver assistindo vai saber o que está acontecendo aqui. Mas nós estamos orando ainda para que Deus possa levantar uma pessoa nessa igreja, ou várias pessoas, que fale inglês fluente, que possa fazer esse trabalho de tradução, para que a gente possa alcançar várias pessoas com a palavra de Deus. Nós acreditamos que pregamos uma palavra de Deus abençoada aqui, sem mistura, uma palavra de santidade, e nós queremos que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível. Então, se você fala inglês fluente, né? Eu queria desafiar. Tem alguém aqui que fala inglês fluente, né? Não fala? Tem? Eu quero desafiar. Aleluia. Depois a gente pode ter um speak. Amém? Amém. Ó, se você não fala, entendeu? Porque nós acreditamos que a mensagem da igreja do Nazareno é uma mensagem de santidade. Nós não caminhamos pela linha da prosperidade, pela a linha fora daquilo que a Bíblia fala. Então nós queremos que essa mensagem ela chegue no maior número de pessoas possível. E é por isso que nós estamos trabalhando hoje com Libras, amanhã com alguém traduzindo do português para o inglês. Quem sabe mais na frente, tem alguém que fala espanhol aqui? Fluente, né? Mais para frente, quem sabe traduzir para os nossos irmãos ali no Peru, na Argentina, no Chile. E aí a mensagem de Deus vai ser propagada para os vários cantos da terra. Amém? Isso é visão, isso é sonho. A gente tem que sair fora da nossa caixinha. A gente tem que pensar na frente. Quem concorda comigo que a gente tem que pensar na frente? Amém? Quem concorda comigo que as mensagens que saem aqui do púlpito da oitava igreja do Nazareno é uma mensagem que tem que ser conhecida lá fora também? Quem concorda comigo? Glória a Deus. Quem achou? Gênesis capítulo de número 3. Eu só fiquei assim pensando, capítulo 3, pensando assim o sofrimento que o pastor Adriano, na hora que ele estava falando sobre a oferta, causou na irmã. Eu falei, essa irmã tinha que ser rápida. Aleluia. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1. Gênesis capítulo 3, estou brincando, pastor Adriano, o senhor é bênção, não mude nem uma vírgula daquilo que você é, porque Deus te usa desse jeito, amém? Gênesis capítulo de número 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não venha morrer. Amém? No capítulo 2, o verso 16, olha o que realmente Deus diz para a mulher: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque do dia que delas comer, certamente morrereis. Amém?
Hoje eu quero falar sobre a origem do fracasso espiritual. Porque nós começamos com uma vida espiritual lá em cima, e de repente nós estamos com a nossa vida espiritual lá embaixo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai nos revelar algumas verdades, para que nós possamos ter cuidado, para que a nossa vida espiritual ela esteja sempre numa crescente. O texto diz que Deus, ele cria o jardim do Éden, ele coloca o homem e a mulher lá, e ele dá uma ordem ao casal. Deus diz: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque o dia que dela comer vocês vão morrer. Essa era a ordem de Deus para o primeiro casal. A Bíblia não diz quanto tempo o casal segurou aquela obediência a Deus, mas de repente no capítulo de número 3, a Bíblia diz que a serpente, que era astuta, a serpente que ela tinha um jeito bonito de falar, ela chega até a mulher e ela diz assim: é verdade que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Presta atenção, a Bíblia diz assim, onde nós lemos, Deus disse: de toda a árvore do jardim você pode comer, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o que a serpente vem dizendo. É verdade que Deus disse que toda a árvore do jardim você não pode comer? Olha a malícia. Aí a Eva, ela respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis e não tocareis nela. Deus falou só para não comer. Essa parte de não tocar já foi um acréscimo da mulher. Agora, qual é a origem do fracasso espiritual de Adão e Eva? Primeiro, relativizar a palavra de Deus. Ou seja, o que é relativizar a palavra de Deus? É assim, Deus falou, mas isso é relativo. Isso não se aplica a mim. Por exemplo, como é que a gente torna a palavra de Deus relativa? Olha o exemplo que alguns fazem. Por exemplo, dízimo. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. É algo do Antigo Testamento. Mentir. Eu acho que tem aquela mentira branca. Tem a mentira branca e tem a mentira preta, né? A mentira branca que o pessoal fala é aquela mentira suave. Não tem nada a ver. Sabe a turma do não tem nada a ver? Eu não sei se você faz parte dessa turma. Irmão, não tem nada a ver. Tomar um vinhozinho, irmão, tem nada a ver. Tomar uma cervejazinha, não tem nada a ver. Isso é você relativizar a palavra de Deus. E como é que Eva fez isso? Como é que ela tornou a palavra de Deus relativa? Mediante o acolhimento de uma dúvida satânica. Olha a dúvida que a serpente falou. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Deus tinha falado algo para aquela mulher, mas a serpente falou algo diferente.
E aquilo o quê? Começou a gerar uma dúvida no coração dela. Lembra quando você aceitou Jesus Cristo? Não, não podia beber. De maneira nenhuma. Agora pode. Ah, porque o fulano bebe. O ciclano falou que tomar Teve um crente que falou para mim, pastor, uma tacinha de vinho, né? Por dia, faz bem pro coração. Irmão, você sabia que correr 2, 3 quilômetros por dia faz bem pro coração? Você sabia que fazer exercício de vez em quando faz bem pro coração? Você sabia de evitar aquelas carnes com aquelas gorduras desse tamanho? Faz bem para o coração. Você está entendendo? Aí a gente, aquilo que agrada, que nos agrada, a gente diz que pode. E a gente até arruma versículo bíblico para justificar os nossos erros. Eu não sei se vocês lembram de uma época, mas se você não lembrar, você pode ir no YouTube que você vai encontrar. Tinha um pastor lá em Minas Gerais. Ele leu o livro de Oséias. E no livro de Oséias dizia assim, Deus falando para Oséias, para ele procurar uma mulher prostituta, a Gomer, né? E casar com ela. Porque Deus queria mostrar, fazer um teatro, dizendo assim, para mostrar para Israel, que Israel era como se fosse uma prostituta. Deus trazia, casava com ela, e de vez em quando Israel estava traindo Deus com outros deuses. Cara, o pastor leu esse texto, e ele entendeu de uma maneira errada. E ele começou a pregar dentro da igreja, a ponto de convencer os maridos a deixar as suas mulheres terem relação sexual com o pastor. Ou seja, o pastor começou a traçar todas as mulheres casadas da igreja. Aí, o repórter da Globo, que gosta de pegar esse negócio, foi lá fazer uma entrevista com ele. E ele mostrou lá, olha, aqui diz né, que a mulher tem que trair o marido, né? É uma mulher adúltera. Então o adultério, ele falava, o adultério é permitido pela Bíblia. Ele usava. Aí o repórter olhou e falou, mas você não está vendo um acento? Não está vendo que o texto está dizendo que o Deus está dizendo para você, né? Que a mulher é uma mulher adúltera, não? Ele não está dizendo que o adultério. Aí ele falou, peraí, deixa eu ver. Então o que aquele pastor estava fazendo? Ele estava pegando algo da Bíblia para validar o erro dele. E quantas vezes a gente faz isso? A gente usa até versículos isolados da Bíblia para justificar os nossos erros. Então, o problema do fracasso espiritual de Eva era tornar a palavra de Deus relativa a isso, era para o passado. Deus falou isso, mas não é bem isso que Deus quis falar. Em Gênesis capítulo 3, o verso 1 diz, é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela afirma que Deus disse. Primeiro, Satanás afirma, Deus está falando isso. Depois ele começa a colocar dúvida no coração da Eva, acrescentando um ponto de interrogação. Olha o que diz o verso 2, respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não poderemos comer nem tocar nela. Ele já começou o quê? Colocar uma dúvida
no coração da mulher. A mulher tinha certeza que Deus tinha falado para não tocar no negócio, para não comer, que ele podia comer toda a árvore que tivesse no jardim, somente a do conhecimento do bem e do mal não poderia tocar. Mas a serpente começa o quê? Colocar uma dúvida no coração dela. Sabia que alguns pastores hoje não acreditam mais em cura divina? Não acredita mais em dons espirituais, não acredita em batismo com o Espírito Santo, não acredita que nós podemos receber um dom de Deus de falar em língua, de profetizar. Tem muitos pastores que não acreditam, sabe por quê? Porque eles estão começando a colocar em dúvida aquilo que Deus afirmou como verdade. Então, quando você começa a colocar em dúvida aquilo que Deus fala na sua palavra, você está dando o primeiro passo para um fracasso espiritual, para um distanciamento de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não muda, a palavra de Deus não muda, aquilo que Deus escreveu não muda. Tem crente que está até duvidando que existe salvação. Ele não tem coragem de falar, mas do jeito que ele vive, é como se não tivesse salvação. É como se ele fosse morrer e pronto, acabou, né, tudo, não existe mais nada, não existe uma vida além dessa. Talvez ele não tenha coragem de falar que não existe mais salvação, mas o jeito que ele age, o jeito que ele conduz a vida dele é como se não tivesse que prestar conta diante de Deus um dia. Mas a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quer eu acredite, quer eu não acredite. Eu fico pensando, eu estava pensando hoje, quando eu estava terminando essa palavra, aquele cientista que faleceu, aquele que estava na cadeira de roda, como é que é o nome dele? É Steve, é esse cara mesmo. Ele pregava que Deus não existia, que Deus nunca existiu. Se eu não tiver errado, se a minha crença não tiver errada, e eu vou falar isso na crença que eu acredito que Deus existe, você imagina quando ele morreu, que ele passou para o outro lado, e ele teve que se deparar com Deus que ele dizia que não existia, sem uma oportunidade de mudar a história, de dizer, agora eu acredito, e Deus dizendo, agora você não precisa acreditar mais em nada, porque a sua escolha já foi feita em vida. Porque o homem está ordenado a morrer somente uma vez, seguindo depois o julgamento. Então você imagina o encontro desse cara com Deus, o encontro daquelas pessoas que não tiveram uma vida com Deus. Por quê? Porque é relativo. Porque tipo assim, a palavra de Deus era bom para a família, há muito tempo atrás, mas a família hoje é diferente. A família hoje, ela tem várias ramificações. A família hoje não é mais uma família tradicional, não, isso é coisa do passado. Você imagina só quando essas pessoas tiverem um encontro com Deus, porque quando Eva começou a tornar a palavra de Deus relativa, começar a duvidar da palavra de Deus, não, eu acho que Deus não falou isso, não, Deus não falou, não, eu não vou morrer. E aí quando ela erra, e que Deus chega para ela, e para o Adão, e chega para ele e fala assim, vocês comeram da árvore, do fruto que eu falei para não comer? E Deus expulsa aquele casal de lá, falando maldição, dizendo para a serpente, olha, você vai rastejar durante toda a sua vida, vai comer o pó da terra, a mulher vai ter dores de parto ao ter criança, e o homem vai ter que trabalhar forçado, vai ter que plantar e colher espinhos, quando eles saíram do paraíso.
que Deus colocou 2 querubins lá com espada lá, e eles começaram a cair a realidade e dizer, pô, bem que Deus falou, Deus estava correto, por que eu fui tornar a palavra de Deus relativa do jeito que eu achava que era bom para mim? Caiu a ficha dele. Então, o primeiro passo é esse. Qual é o segundo passo? Como que Adão e Eva entrou dúvida no coração deles? Mediante a alteração da palavra de Deus. Depois que a dúvida foi acolhida no coração da mulher, a palavra de Deus ela pode ser alterada. Quando existe dúvida no meu coração, eu posso alterar a palavra de Deus, ou eu posso... Eu achava tão interessante aqui na igreja, tinha uma turma que era a turma do eu não sou a favor do dízimo. Tipo problema, era uma turma. E a turma começava a ver os caras lá no YouTube. E lá no YouTube é o seguinte, você vai lá, se você quer aquilo que você quiser achar lá, você acha. A turma fala assim, não precisa ir na igreja. Para que ir na igreja? Se eu posso adorar a Deus. Tem uma turma dos desengrejados. Aí você vai ver os caras falando. Aí eles nunca falam assim, o que Hebreus diz. Hebreus diz o seguinte, olha, não deixai de congregar, como faz alguns. Eles não usam esse texto. Eles pegam o texto que calha para eles. E aí, quando a dúvida vem no nosso coração, o que acontece? Começa a vir um ponto de interrogação. Será que oração é legal mesmo? O pastor fala tanto de oração, mas será que é legal mesmo vir orar? Será que as coisas não acontecem por acontecer? Será que eu preciso orar para ter intimidade com Deus? Eu não preciso orar. Então a dúvida vem no nosso coração. A mulher acrescentou à palavra de Deus algo que Deus não falou. O que é que ela diz? Deus disse, não pode comer, aí ela acrescenta, e nem tocareis. Não pode comer nem tocar. Ela começa a aumentar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Apocalipse, ai daquele que aumentar uma vírgula na palavra do Senhor, porque ele vai dar conta. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus, a palavra de Deus, ela não foi escrita somente para nos alegrar. Tem hora que a palavra nos alegra, mas tem hora que ela nos faz chorar. Tem hora que ela nos faz andar como um gigante, mas tem hora que ela nos puxa a nossa atenção. Ela puxa a nossa orelha de vez em quando, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que estão acostumadas a só palavra de vitória. Você vai andar sobre as águas, o seu milagre vai chegar, e aí o milagre não demora, não chega. Aí você vai andar sobre as águas, você afunda, não sabe, o negócio não vai. E aí você fica começando a duvidar. Você sabia que o IBGE, quando ele fazia a pesquisa, aí dizia o seguinte, era tantos por cento católico, tantos por cento católico não praticante, saía na estatística, e tantos por cento protestante. Saiu uma nova estatística no IBGE, que é a estatística dos cristãos não praticantes. Hoje, a nossa preocupação maior não é nem tanto, Tesa, ganhar pessoas. A maioria das pessoas que aceitam Cristo, que a gente diz que aceitam, são pessoas que já aceitaram no tempo, foram e desviaram. Por quê? Porque começaram a ouvir um evangelho de blá blá blá. Um evangelho que o crente não pode ficar doente, que o crente não pode passar dificuldade, que o crente tem que andar, que você é cauda, ou melhor, que você é cabeça, não é cauda. Isso é verdade? É relativo. Por quê? Porque vai ter tempo que Deus, Ele vai nos dar vitória. Mas vai ter tempo que a gente vai passar por um aperto na nossa vida. Ou eu estou mentindo? Quem tem 30 anos aí, de convertido, 20, sabe disso.
O crente não pode ter depressão, porque depressão é coisa do capeta, lembra disso? Então se a gente for olhar, tem um monte de gente capetada dentro da igreja, das igrejas. Só que isso não é verdade. Há casos e casos. É maldade pregar um evangelho desse. E não falar. Jesus Cristo quando diz assim, ó, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ele está dizendo, olha, eu vou tirar o jugo de Satanás, mas eu vou colocar um outro jugo, é o meu jugo. Alguém perguntou, olha, pastor, somos livres? Depende. Aí eu digo, é relativo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, eu tiro o jugo do diabo, mas você vai ter um outro jugo. Qual é? O meu. Que é mais tranquilo. Porque na realidade, irmão, todos nós somos servos. Eu ia usar a palavra escravo, mas vai que você não entende. Servos. A palavra servos quer dizer doulos, escravo. Então todos nós somos escravos. Agora, você tem que escolher de quem você quer ser escravo. Você tem que escolher de quem você quer ser servo. Servo de Satanás ou servo de Deus. Ah, eu não vou servir a nenhum e nem outro. Mentira. Não tem como fazer isso. Duas escolhas. Ou você escolhe um, mas eu não quero escolher. Quando você fala que não quer escolher, você já escolheu. Então a Bíblia diz que Eva, ela acrescenta a palavra de Deus. E quem altera para mais, também pode alterar para menos. Olha o que diz o verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que ela estava dizendo na hora? Olha, Deus estava falando isso, mas não é bem isso que Deus estava falando. Não era isso, não vai morrer, não vai acontecer nada. Porque quem altera para pouco, também altera para menos, para mais. Então a serpente diz, não, olha, você não, é tranquilo, não vai acontecer nada. Deus não quis dizer isso não. Meu irmão, quando Deus diz assim, olha, existe dois caminhos, lá em Isaías, eis que ponho diante de vós o caminho do bem e o caminho do mal, escolhei o caminho do bem para que viva. É dois caminhos que existem. Quando Deus disse, olha, que nós vamos voltar para o pó da terra, você pode acreditar, a gente vai voltar para o pó da terra, vamos morrer. Essa brincadeira que eu falo de Highlander é complicado. Nós vamos morrer. E vamos prestar conta diante de Deus. E isso, quando Deus diz que vai morrer, não é relativo. Quando Ele diz que a gente vai prestar conta de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa vida, isso não é relativo. Quando Ele diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, isso não é relativo. E às vezes eu escuto algumas pessoas dizer, pastor, depois que eu virei crente, a minha vida ficou... Agora, complicou. Agora você imagina a seguinte situação. Imagina um cara sem vergonha, casado, mas ele sai com a mulherada aí direto. E ele está saindo. E de repente numa saída com uma mulher qualquer aí, ele pega o vírus do HIV. E ele não sabe. Aí de repente a palavra vem, e ele entra numa igreja, a palavra vem e ele aceita Cristo como Salvador. Ele aceita Cristo. Mas o vírus do HIV está incubado nele lá. Aí ele aceita, com o passar do tempo, ele vai no médico, e o médico diz, olha, nós descobrimos que você está com o HIV. Aí ele chega para o pastor e fala assim, olha pastor, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida, olha, bagunçou, eu perdi a esposa, eu descobri que eu estou com HIV, o que aconteceu com ele, irmão? Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Para ele colher coisas boas, ele vai começar a colher lá na frente, porque quando ele aceitou Cristo, ele começou a plantar uma semente diferente, porque a semente que ele está colhendo agora, em Cristo, é uma semente que ele plantou fora de Cristo.
Agora, lá na frente, ele vai colher uma semente diferente. Pode ser que ele seja curado, que Deus cure ele. Você está entendendo? Então, não tem nada a ver que a minha vida piorou, porque eu aceitei Cristo. Imagina, outro exemplo. Imagina um cara ganha R$2.000. É pouco, irmão. Você vai ganhar mais. O cara ganha R$2.000 de salário. E ele não é convertido. Aí, ele gasta 500 conto de cigarro. Tranquilo, por mês. Mais 500 conto, para dar 1.000 conta fechada, em bebida. Aí ele usa uma droguinha, mais R$1.000, mais 500 conto de droga. Sobrou o quê? R$500 para ele pagar aluguel, para ele sustentar a família. Aí não dá, nunca dá. Aí ele aceita Cristo Jesus. Aí ele aprende que Deus liberta, se ele quiser, do vício. Ele para de fumar, sobra quentão. Ele para de beber, sobra quentão. Ele para de usar droga, sobra quentão. Ele está com os R$2.000 lá. E ele vivia com R$2.000, com R$500. Agora ele tem 500 a mais porque ele não está viciado em nada. Aí ele compra um carro. Ele vai lá, financia um carro, compra um carro, paga 500 conto por mês. Aí alguém chega para ele e fala assim: irmão, não acredito, você entrou na igreja, a sua vida mudou. Olha, eu vou para essa igreja, mas aí ele não quer ter um compromisso com Cristo. E a vida dele que fica do mesmo jeito. A vida desse irmão, por que ele mudou? Porque as atitudes dele mudou em relação àquilo que ele fazia. Ele era viciado, ele usava droga, ele fumava, ele se prostituía. Agora ele não faz mais nada disso. E sobra dinheiro para ele comprar um carro, sobra dinheiro para ele passear com a mulher. Agora a mulher está feliz, ele tem o casamento dele de volta. Agora os filhos dele amam ele, porque ele tem tempo para os filhos, tem tempo para passear, porque já não está mais no bar, já não está mais nas drogas. Aí alguém olha para ele e fala assim: a vida foi transformada. Foi transformada por quê? Porque Romanos 12, ele aplicou na sua vida, ele transformou a sua mente em relação a Deus, em relação à vida que ele vivia. Você está entendendo? Por quê? Porque ele não relativizou a palavra de Deus. Ele não veio e disse assim: não, pode fazer, não tem problema nenhum, né? Afinal de contas, a folha da coca foi Deus que plantou, é planta. Ele não falou isso, né? Agora, qual é a segunda causa do nosso fracasso, do fracasso espiritual de Adão e Eva? A autodivinização. Olha o que diz o verso de número 5, já eu explico para você. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Sabe o que é a autodivinização? É você querer ser igual a Deus. Porque qual que foi a semente que a serpente colocou? Come lá, bicho. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Agora, quantas pessoas estão exatamente nessa pegada? A serpente vai se sussurrando. Você já ouviu alguém falar? Você não falou isso, eu sei que você não falou, mas alguém falar assim, ó: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você já ouviu alguém falar isso? Você já falou isso? A vida é minha, e eu faço dela o que eu quiser. Sabe o que é isso? Isso é complexo de querer ser Deus. Porque na realidade você não tem nada, eu não tenho nada. Se Deus segurar o ar 5 minutos, 5 minutos, você já era. Nós somos frágeis como barro. Caiu, quebrou. Hoje a gente está cheio de saúde. Amanhã, cara, se não for Deus. Aí eu bato no peito e digo: olha, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você faz dela o que você quiser até o dia que Deus dizer basta. Até do dia que Deus falar assim: chega, já era. Porque na realidade,
É aquilo que Jó disse: eu não tenho nada, nu eu entrei neste mundo e nu eu vou voltar para o outro mundo. Acabou. Nada é meu. A minha vida, por isso que quando eu digo, quando a gente entrega a vida a Cristo, a gente tem que dizer, ó, a minha vida realmente não me pertence. Não me pertence a minha vida, não me pertence o dinheiro que eu tenho, os bens que eu tenho. Nada, eu não tenho nada, irmão. Não tenho nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E quando eu coloco o meu coração nessas coisas, quando eu digo não é meu, foi eu que conquistei com o meu suor, eu estou dizendo o seguinte: sabe o que acontece? Eu não dependo de Deus, a minha vida quem resolve sou eu. E não é isso. Quais os passos para uma pessoa querer se autodivinar, ou seja, querer ser igual a Deus? Qual é o processo de querer ser independente? Olha o que diz Romanos, a Carla vai me ajudar, Romanos capítulo 9, e o verso de número 20. Romanos 9, verso 20, 19, vamos ler o 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que nós, na mão de Deus, somos como barro, somos como um objeto criado, e eu não posso dizer para Deus o que Ele tem que fazer com a minha vida. Por isso que eu sempre falo que uma das finalidades da oração, não é mudar o coração de Deus. A finalidade da oração, se você ora querendo mudar o coração de Deus, deixa eu falar uma coisa: isso não vai acontecer. Porque a finalidade da oração não é mudar o coração de Deus. A finalidade da oração é enquadrar a nossa vontade com a vontade de Deus. Você entendeu? A finalidade da oração é enquadrar a nossa vontade com a vontade de Deus, porque existe uma vontade acima da nossa vontade. E o interessante é que a Bíblia diz que a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora a pergunta é: qual que é a vontade que é melhor para a nossa vida? A minha ou a de Deus? Se a de Deus é boa, perfeita e agradável. Então quando eu oro para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. É por isso que Jesus Cristo, Ele ensina na oração do Pai Nosso, que foi ministrado no domingo passado, Ele ensina no final você dizer assim: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Você acha que no céu tem alguma coisa que não presta? Então quando o texto diz assim: fazer a vontade de Deus na terra, na minha vida, como no céu, é porque a vontade de Deus na minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus no meu casamento é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nos meus relacionamentos é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nas minhas finanças é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus em todo o meu ser é bom, perfeito e agradável. Agora eu não posso discutir com Ele. Por que o Senhor está fazendo isso? Eu só sei que por trás de tudo que Deus faz, existe algo maravilhoso que nós não compreendemos, que nós não entendemos ainda. Porque a Bíblia diz lá, Paulo dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: porque agora nós enxergamos somente em parte, mas um dia veremos face a face. Ou seja, o que a gente vê de Deus aqui na nossa vida, ele é um reflexo, uma sombra, não é
algo assim nítido, mas um dia a gente vai ver. E a oração, ela torna a vontade de Deus, ela mais nítida na nossa vida, mais perfeita na nossa vida. Ela faz com que a gente se enquadre de uma maneira melhor no nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz Isaías, capítulo de número 45, e o verso de número 9. Isaías, capítulo 45, e o verso de número 9 diz o seguinte: ai daqueles que contendam com o seu Criador, e não passam de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que te formou: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça. Ai daqueles que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dá luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: quereis acaso saber coisas futuras? Quereis dar ordem acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Quer dizer que nós não somos nada diante de Deus. Esse complexo de acharmos que nós estamos no controle do quê? Você entende porque Jesus Cristo, ele disse: não andeis ansioso? Porque qual o problema do ansioso? Quem é ansioso aí? De verdade, aí vocês são da hora. Eu também de vez em quando eu sou ansioso. Você sabe qual o problema do ansioso? O problema do ansioso é que ele quer estar no controle das coisas. Ele fica ansioso com o que vai acontecer no outro dia. Por quê? Porque ele não tem o controle de todas as coisas. Sabe o que é isso, irmão? É um complexo de divindade. Porque quem é que está no controle de todas as coisas? Só Deus. Jesus Cristo deixa isso bem claro para que a gente tenha uma vida confortável, para que a gente entenda o nosso lugar no mundo, que nós não temos controle de nada, como é que é o nome daquele corredor lá, não, é o de Fórmula 1, o que está enfermo, está doente lá, como é que chama, o alemão lá, Schumacher. Certo dia o cara está lá, cheio da grana, cheio de dinheiro para gastar, para fazer qualquer coisa. Aí ele vai passar uns dias de férias e vai esquiar. E de repente, numa queda, o que acontece? Ele se machuca, fica em coma. E quanto tempo faz que esse rapaz está em coma? Parece que ele começou a sair agora, né? Ficou o quê? Anos. A mulher dele estava começando a leiloar o capacete, as roupas que ele usava. Para alguns, ter o dinheiro que ele tinha na época, que não tem mais, era o quê? Era estar no controle de todas as coisas. Isso é complexo de divindade. Porque na realidade, quando você entender que você não tem controle de nada que acontece na sua vida, você vai ter uma vida mais confortável. Jesus Cristo deixou isso tão claro na nossa vida, porque isso, irmão, não é de nós, mas é algo que veio lá do Éden. É um complexo de Lúcifer que veio para o homem. Esse complexo de querer ser Deus. Por exemplo, o pessoal aí está querendo gerar crianças em laboratório. O que é isso? Complexo de ser Deus. Porque quem dá vida? Deus. E Jesus Cristo disse: para com isso. Vocês não podem acrescentar um cabelo branco na sua cabeça. Ai, quem dera eu pudesse acrescentar uns cabelos na minha cabeça.
Mas ele diz, você não, o básico, nem indo na clínica Slim, fica aquele negócio mais falsificado do mundo, aquele negócio parece cabelo de boneca, aquele negócio, né? Nunca cresce. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quem pode todas as coisas, sou eu. Eu acho muito interessante a conversa que Deus começa a ter com Jó. Jó começa a dar uma desanimada, começa a reclamar com a batalha que ele estava tendo. Eu não critico Jó não, porque eu já tenho reclamado muitas vezes por menos do que aquilo que Jó tem passado, que tinha passado. Mas Jó começa a reclamar e Deus de repente aparece para Jó e diz assim, Jó, vamos conversar. Senta aí que eu vou conversar contigo. Aí ele começa, Jó, aonde você estava? Quando eu criei todo o meu exército de estrela, e chamei cada uma pelo seu nome, aonde você estava, Jó? Aonde você estava quando eu criei os mares? E eu disse para o mar, você vai vir até aqui, vai quebrar sua onda, daqui você não passa. Aonde você estava, Jó? Aonde você estava, Jó, quando eu comecei a criar os monstros marinhos? Aonde você estava, Jó? E Jó começou a diminuir. E Jó termina dizendo assim, eu realmente sou pó e cinza, eu falei como um tolo, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, porque o Senhor se revelaste para mim, como um Deus poderoso, um Deus muito maior do que eu. Então quando nós entendemos quem é Deus na nossa vida, nós se submetemos àquilo que Deus quer para cada um de nós. O mais interessante, você lembra quando Paulo se converteu, o apóstolo Paulo se converteu? A Bíblia diz que ele ia a caminho de Damasco, de repente ele vê um brilho no céu, ele cai ali, aí Jesus Cristo aparece para ele, e Paulo diz assim, Senhor, quem tu és? Aí Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus Cristo diz, dura coisa é recalchutar contra os agrilhões. O que é isso? Que linguagem era essa que Paulo estava falando? Você imagina os pescadores que vão pescar em alto mar. Ele joga a isca lá com o seu anzol. De repente ele pega um peixe grande e o peixe começa a dar um pulo para lá, um pulo para cá e começa a puxar para um lado, para o outro. E o que o pescador faz? Eu não sou pescador, eu nem gosto de pescar, gosto de comer peixe. Mas o que o pescador faz? O pescador ele vai lutando com o peixe até o peixe cansar. Quando o peixe cansa, o peixe desiste, o peixe pensa com ele, eu não consigo sair desse nó, eu não consigo sair desse anzol. Aí o peixe relaxa. Aí o pescador vai lá e começa a puxar ele para dentro do barco. O encontro de Paulo com Jesus foi exatamente isso. Jesus Cristo, Paulo, não adianta você se debater como um peixe. Não adianta você lutar, Paulo, eu te peguei. Eu coloquei o meu anzol em você, não adianta, você não vai escapar. Por mais que você lute, você não vai escapar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa palavra que eu estou falando agora é para você, revelação do céu para você. Por mais que você lute, por mais que você diga, eu vou parar, eu vou desistir, deixa eu falar uma coisa. O Evangelho já te pegou, Jesus Cristo já te pegou. Não adianta você se debater, você vai cansar, mas Ele já te pegou, meu irmão, se rende. Se rende, entrega a tua vida a Ele. Não existe mais outro, para que lutar? Foi isso que Jesus Cristo disse para Paulo, para que lutar, Paulo? Dura coisa é recalchutar entre os agrilhões, é brigar com o anzol. Não tem jeito, eu te peguei, eu quero você para mim, eu quero você do meu lado. Quando a gente entende quem é Deus, a gente luta menos com Deus. Não dá, irmão, para lutar. Sabe aquela luta que você vê que Jacó teve lá? Pô, aquilo lá era Deus estava brincando com ele, né? É igual você tem a sua criança pequena aí, a criança aí vai brincar de lutinha, aí você deixa ele lutar com você, e você vai lutando com ele. Aquilo lá era lutinha de Deus com Jacó. Jacó não estava lutando nada com Deus, não estava lutando com Jacó não. Estava tranquilo para Deus.
Então por que nós lutamos em entender que é Ele que está no controle de todas as coisas? Quando a gente tem esse complexo de ser Deus, de achar que a nossa vida, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A Bíblia diz que Deus, Ele ri lá de cima, no Salmo. Deus olha para cada atitude nossa e fala assim: coitado, eu vou dar só uma dor de cabeça nele, para ele ver que a vida não é dele realmente. A vida é de Deus, irmão. A vida é dele. Quantas pessoas você vê, estava bonzinho, de repente partiu. Né? Nós estávamos falando no curso CRAU, estamos dando, que realmente Deus é Ele que está no controle de todas as coisas, e que a gente morre quando Ele quer, não é isso? Aí nós estávamos falando daquele acidente que deu com o avião da Chapecoense, né? Escapou um jogador, né, do Brasil, e escapou o jornalista. Gente, tinha tudo para o jornalista morrer. Tinha ou não tinha? Mas Deus não quis, porque o controle da vida e da morte está o quê? Na mão de Deus. Aí 1 ano depois, 2 anos, quanto tempo faz esse acidente? 2 anos? 1 ano? 1 ano depois o cara vai brincar de bola, jogar um futebolzinho e tem o quê? Um ataque cardíaco, morreu, semana passada. O que quer dizer isso? Que nós não estamos no controle de nada. Morre quando Ele quer, vive quando Ele quer. É isso. Se você entender isso, irmão, está tudo certo. Se você entender que Ele é poderoso, está tudo certo, Ele vai cuidar de você. Agora, por isso que tem um salmo que, eu não acho que, não sei se é o Salmo ou é Isaías, que diz o seguinte: que Deus trabalha quando a gente dorme. Deus trabalha, porque de vez em quando, por que eu entendo esse texto? Quando a gente dorme, Deus trabalha. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente não está fazendo nada, e aí a gente dá liberdade para que Deus possa trabalhar, fazer as coisas por nós. Porque enquanto a gente está acordado, a gente está ansioso: deixa eu fazer, e a gente não deixa Deus fazer. Mas quando a gente está dormindo, a Bíblia diz, quando a gente dorme, Ele está fazendo. Por quê? Porque eu não estou atrapalhando. Então, meu irmão, você quer ser abençoado, para de atrapalhar Deus. Comece a confiar nele, comece a confiar no poder dele, comece a confiar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Qual os passos do processo da autodivinação? Atribuir a Deus uma tirania de imposição de limite desnecessário à vida e à sua criatura. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 3 de Gênesis: porque Deus sabe que o dia em que dela comer, vos se abrirão os olhos. O que Eva estava atribuindo? Estava dizendo que Deus era... A serpente estava dizendo para Eva que Deus era tirano, que Deus maldoso, não deixa a gente fazer o que a gente quer. A gente tem que viver em regras, a gente tem que viver da maneira que Deus quer. Eu não posso fazer, que Deus quer esse. Era isso que a serpente estava dizendo: não compensa servir a um Deus desse, um Deus tirano. Não pode fazer nada. Hoje não fala muito, porque hoje está muito fácil ser cristão, ser evangélico. Mas antes, você pregava para a pessoa e falava: eu não vou aceitar Jesus não, porque não pode fazer nada, não pode fazer aquilo, não pode beber, não pode passear, não pode ir para a festa, não pode não sei para onde e tal. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: nós podemos tudo. Perguntaram para mim uma vez: você pode beber, pastor? Posso. Colocou um olho desse tamanho. Você pode fumar? Eu falei: posso. Me dá um cigarro aí. Ele falou: não, você é pastor. Eu falei: mas eu posso. Agora a pergunta é: me convém? Todos os direitos que as pessoas lá fora têm, eu também tenho. Eu não posso fazer isso porque eu sou evangélico. Já ouviu isso? Eu não faço isso porque eu sou evangélico. Gente, eu não faço porque não me convém. Não tem nada a ver com a minha vida. Isso não me agrada. Não vai me fazer diferença nenhuma. Então eu não faço, não é porque eu sou evangélico.
Eu não faço não é porque eu sou pastor, eu não faço porque eu não quero fazer, ué. Não vai acrescentar nada na minha vida. É simples. Então eu não vou dizer Deus é mau, que me proíbe de pecar. Não, eu posso pecar. Tem crente que peca? Tem ou não? Tem nada. Ele pode fazer, só que tudo que eu fizer, eu vou ter uma consequência. Eu posso fazer qualquer coisa. Meu primo cantava uma música que ele dizia assim: eu te amo, meu Jesus, eu te amo. O coração é de Jesus e o pulmão da Souza Cruz. Ou seja, ele falava assim: eu vou, mas eu faço o que eu quiser. Aí está certo. Está certo. Pergunta para mim como é que ele está hoje. Perdeu família, perdeu 2 casamentos, perdeu filhos, perdeu respeito. Se você entrar na minha biblioteca aí, eu tenho uma biblioteca, tem bastante livros, tenho mais um em casa. E sabe com quem eu aprendi a gostar de ler e ouvir música boa? Com ele, com esse seu filho. Ele perdeu tudo isso. Perdeu respeito, perdeu casa, mora de favor. Então eu posso fazer? Eu posso. O que eu quiser fazer, eu posso. O pastor proíbe? Eu não proíbo nada. Quando terminar o culto aqui, eu vou terminar já, você pode sair para onde você quiser, eu não proíbo nada. Só que, entende uma coisa, a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tudo aquilo. Então, a Eva atribuiu a Deus, a serpente atribuiu a Deus algo que Deus era mau. Você é má como mãe, desculpa, mas você seria uma mãe ou uma avó ruim quando você pega a sua criança e não deixa ele comer doce à vontade? Você é ruim, você é tirano. Então por que nós achamos que Deus é tirano quando Ele nos aconselha a não fazer algumas coisas que queremos fazer? Todos esses passos fizeram com que houvesse um esfriamento espiritual no primeiro casal. E o que é que o esfriamento espiritual causa no crente? Ele causa um rompimento no relacionamento entre o crente e Deus. Porque foi esse rompimento que aconteceu. Porque Deus tirou Eva e Adão do paraíso. E ali Deus já não se encontrava com a mesma frequência que se encontrava antes. Como na Bíblia diz que ele sempre na virada da tarde, Deus vinha conversar com o homem. Existe um perigo de viver fora da dependência de Deus. Aprenda a ser totalmente dependente de Deus. Existe um perigo de sermos independentes, de vivermos na independência de Deus. E eu quero finalizar com um texto no Evangelho de João, no capítulo 15, e o verso de número 1. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 1. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira,
assim nem vós podereis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vós o ramo. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que Jesus está dizendo? Seja dependente de Deus. Quando você é dependente de Deus, você está dizendo para Ele: o Senhor é Deus e tem todo o poder, e eu sou criatura que dependo de todo o teu poder. Eu não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Nada. Nada, irmão. Você não pode nada. Nada, pastor. Nada se Deus não estiver. E risco é, se tiver cortado, pode até querer, sabe? Pode até ser poldado, sair da videira. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Imagina um galho cortado, mesmo que ele esteja perto da árvore, se não tiver ligado na árvore, o que vai acontecer? Ele vai murchar dia após dia, dia após dia. Assim é a nossa vida espiritual. Quando a gente tenta viver uma vida aonde Deus não é o Senhor de tudo, aonde Deus não domina tudo, aonde Deus não domina a minha vida. Eu acho que a nossa conversa com Deus devia ser: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Devemos ser totalmente entregues a Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Faça uma oração nessa noite. E diga: Deus, eu quero ser totalmente dependente de Ti, Senhor. Eu quero ser alguém, ó Pai, que o Senhor é Senhor da minha vida. Faça essa oração, feche teus olhos, entregue a sua vida a Jesus aonde você está neste momento. Saiba que sem Ele você não pode fazer nada. Pai de amor, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero neste momento, Pai, te dar graças, ó Deus. Eu quero te pedir neste momento, ó Deus, que o Senhor venha, Deus, abençoar, meu Deus, a nossa vida. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar, ó Deus, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, ó Pai. Deus, nós queremos entregar, meu Deus, a nossa vida a Ti, ó Pai. Queremos, ó Deus, ser totalmente submisso a Ti, ó Pai, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que é o Senhor que é o Deus poderoso, ó Deus, e nós não somos nada. Nós somos, ó Deus, totalmente dependentes de Ti, ó Pai. O ar que respiramos, ó Pai, Deus, a vida que temos, ó Pai, ela depende de Ti, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja, abençoa, meu Deus, o Teu povo, Pai. Estende as Tuas mãos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Aleluia, aleluia. Diga: Senhor, seja Senhor da minha vida. Eu quero entregar minha vida a Ti nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite? Para me ensinar. Levante a sua mão e adore Ele. O caminho que devo seguir. Tu podes me usar como Tu bem queres. Eu abro meu coração. Estenda as suas mãos, Pai. No nome de Jesus, ó Deus, eu quero neste momento abençoar a vida do Teu povo. Abençoar a Tua igreja, Pai. Que ela tenha, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de vitória. E que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Hoje e para todos sempre, que você diga amém. Deus abençoe a sua vida. Boa semana, semana de vitória. O caminho que devo seguir. Tu podes me usar como Tu queres.